Livro do profeta Isaías, capítulo de número 52, verso 13, até o final do capítulo de número 53. Minha intenção nessa noite é trazer a você uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, que repousa não no nosso merecimento, não naquilo que nós podemos fazer, mas que está estabelecida única e exclusivamente na expressão da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Convido você a acompanhar a leitura comigo do texto sagrado, e nos diz assim a palavra do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Pois foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Abaixe sua cabeça, vamos orar novamente. Pai Santo, eis a tua palavra lida, os nossos corações abertos, ó Pai, quebrantados diante de ti. Nós rogamos em nome de Jesus que nessa noite o Teu Espírito possa falar aos nossos corações e trabalhar as nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós e venha ao nosso encontro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o profeta Isaías, considerado um dos profetas maiores, teve um ministério relativamente longo, profetizou por mais de 4 décadas nas regiões de Israel. E a profecia de Isaías, o ministério profético de Isaías, se dá em um momento muito interessante. Você consegue perceber o contexto em que Isaías profetiza. Se você voltar ao livro de 2 Reis, nós vamos ver um momento em que o povo assírio exerce uma pressão sobre os israelitas. O capítulo 19 de 2 Reis nos mostra
justamente um cerco de um general chamado Senaqueribe contra a cidade de Jerusalém. E o Senhor livra a cidade de uma forma miraculosa e em uma única noite o Senhor dá cabo de 185 mil soldados e livra a cidade de Jerusalém no período em que Isaías era profeta. A profecia de Isaías é extremamente interessante e nós podemos dividi-la em duas partes. A primeira parte se encontra nos primeiros 39 capítulos do livro e é uma profecia voltada para oráculos de juízo, quando o Senhor então anuncia a Isaías para que ele possa transmitir ao povo uma mensagem de juízo, para que eles saibam que a mão do Senhor pesará sobre eles por causa da iniquidade do seu pecado. Entretanto, a partir do capítulo de número 40, nós percebemos uma mudança no tom da profecia de Isaías, e ele então começa a falar sobre a restauração de Israel. Nós vamos perceber no decorrer dessa noite que a restauração da qual Isaías fala não é uma restauração apenas política e física, mas se trata de uma restauração espiritual e que não será restringida a Israel enquanto nação naqueles dias, mas extrapolará o seu sentido local e atingirá também as nossas vidas hoje, se nós pensarmos que somos o Israel de Deus. O texto que nós lemos trabalha as diversas perspectivas e as perspectivas mais singulares do sofrimento e da vitória de Jesus. A profecia de Isaías a respeito do Messias, o Filho de Deus que vem ao mundo para tirar o pecado, encontra ressonância em toda a Escritura, mas parece que esse texto encontra uma expressividade maior quando comparado à teologia do apóstolo Paulo, especificamente quando ele escreve a sua epístola aos Filipenses. No capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses, ele chama a atenção da igreja para o processo de esvaziamento de Cristo. No momento em que o Salvador desiste temporariamente dos seus privilégios, aqueles privilégios que são resultantes da sua posição como Deus, ele sujeita-se ao Pai em uma obediência irrestrita, ele se encontra então na forma de um servo, mesmo sendo Senhor, e se entrega à morte, e a pior morte que existia na época, que é a morte de cruz. Para que a salvação do homem fosse possível e fosse execuível, era necessário que Cristo assumisse uma natureza humana, enquanto ele mantinha a sua natureza divina. E para isso era necessário que ele se esvaziasse de sua glória. A respeito disso, o pastor batista Jonas Madureira, no seu livro chamado Inteligência Humilhada, ele expõe o seguinte: a kenosis, ou o esvaziamento de Cristo, não é, sob hipótese nenhuma, a sua onipotência mitigada ou perdida. Antes, é a decisão de Cristo de não fazer uso da sua onipotência. Cristo não deixou de ser Deus, apenas não tirou vantagem do fato de ser Deus. Ele entrou na história da humanidade não como Senhor, mas como servo. E a despeito de permanecer como Senhor, de permanecer como Deus, ele esteve entre os homens como alguém que não buscou levar vantagens em razão da sua natureza divina. Ao esvaziar-se a si mesmo, Jesus não se tornou impotente, apenas decidiu não usar o poder que possuía. Para que Cristo pudesse nos salvar, ele teve que abrir mão dos seus privilégios como Deus. Isso não quer dizer que ele deixa de ser Deus, apenas que ele decide não agir como se fosse Deus. A percepção desse esvaziamento, desse ato de Cristo em abrir mão dos seus direitos é essencial para que nós possamos entender a profecia de Isaías a respeito do sacrifício vicário de Jesus. No final do capítulo 52, você consegue perceber que Isaías trabalha o ministério de Jesus no futuro e no passado em relação à época que ele profetiza. Nós vamos ter também no capítulo 53 uma variação da forma como Isaías trabalha o ministério de Jesus.
Nessa primeira parte aqui que nós lemos, lá no verso 13 do capítulo 52, o profeta apresenta o estado de exaltação de Cristo quando ele consuma a sua obra como Salvador da humanidade. Quando Cristo então termina o seu ministério, ele vence a morte, ele ressurge e ele é assunto aos céus e se encontra então à destra de Deus, governando todas as coisas, aquilo que ele ganhou para si, aquilo que ele comprou para si com a sua morte, com o seu sacrifício. Entretanto, nós vamos perceber que logo em seguida, mesmo que Isaías escreva 700 anos antes de Cristo, ele apresenta a humilhação de Cristo como um fato passado. Volte comigo, por favor, no verso de número 14. Olha só, como pasmaram muitos à vista dele. Pasmaram no passado, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, estava no passado, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então veja só, Isaías trabalha a humilhação de Cristo, o sofrimento de Cristo no passado. Isso aponta para a inevitabilidade do pecado de Israel. Quando Isaías trabalha o sofrimento de Cristo no passado, ele está indicando que o povo de Israel, o povo de Deus, iria de fato negar a Cristo. Eles estariam ali com o próprio Filho de Deus encarnado no meio deles, mas eles não o reconheceriam, eles o negariam, o desprezariam e o mandariam para a cruz. E aí, quando nós pensamos na figura de Jesus como um libertador, nós podemos chegar à conclusão que, humanamente falando, Jesus é o libertador mais improvável. Jesus é o libertador mais improvável. No decorrer da história, nós conhecemos diversos libertadores que foram usados por Deus. No livro de Juízes, por exemplo, nós vemos pessoas como Otoniel, que com um caráter irrepreensível ganhou a confiança do povo, foi utilizado por Deus para guiar o povo. Nós vemos também a figura de Débora, que foi uma juíza e foi uma profetisa, e que o povo não temeu em seguir a liderança de Débora. Essas pessoas, elas se destacavam dos demais por suas características, e isso gerava um forte senso de respeito e confiança. Mas quando nós olhamos para a descrição de Jesus, nos capítulos 52 e 53 de Isaías, não é isso que acontece. À primeira vista, essa não é a impressão que nós temos de Cristo. No final do capítulo 52, o profeta apresenta a exaltação de Cristo, mas logo depois ele apresenta um sofrimento terrível que vai preceder essa exaltação. Em outras palavras, o que Isaías diz é o seguinte: olha, vocês serão libertados por ele, mas ele não vai aparecer como um líder, ele vai aparecer como um servo. Isso gera estranheza para o nosso coração. Embora Cristo seja o libertador por excelência, não havia nada na sua aparência que indicasse isso. A esse respeito, um comentarista bíblico diz o seguinte: a expressão muitos pasmaram à vista dele se relaciona à razão do seu aparecimento. A sua aparência estava desfigurada, a sua forma estava prejudicada pelos abusos que ele recebeu, o sofrimento que ele suportou. Ele estava tão desfigurado que não parecia mais um homem. Toda a dignidade própria da aparência humana lhe fora roubada e dificilmente se poderia reconhecê-lo como um ser humano. Cristo, aos olhos da época, era o homem mais improvável, com a missão mais improvável, que estava para redimir o povo mais improvável de todos os tempos. Diante da sua total humilhação, diante a tudo que Cristo foi exposto, a pergunta do capítulo inicial, a pergunta do verso inicial, do capítulo 53, não nos parece absurda, porque quem poderia crer nessa pregação? Quem poderia crer que esse homem, Jesus, poderia ser o redentor da humanidade? Diante disso, meus queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o tema que nós vamos estudar nessa noite, que é o sacrifício vicário de Jesus. A minha intenção é trabalhar com você 3 aspectos desse sacrifício, e eu já adianto para você quais são. A partir desse texto, nós veremos, em primeiro lugar, que Cristo suportou o nosso desprezo. Em segundo lugar, nós veremos que Cristo suportou o nosso sofrimento. E veremos, em terceiro lugar, que Cristo sofreu a nossa morte. Convido você a voltar comigo no texto para que nós possamos estudar cada um desses aspectos de uma maneira mais clara. Gostaria de te convidar a ler comigo de forma alternada, capítulo 53, dos versos 1 a 3. Eu leio primeiro, os irmãos do segundo, e assim nós vamos até o verso 3. Quem creu em nossa pregação?
E a quem foi revelado o braço do Senhor? Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizemos caso. Esses versos ecoam, sem dúvida nenhuma, a mensagem final do capítulo 52, que nós lemos também no início. E Cristo aqui é apresentado no auge da sua humilhação como o libertador improvável, qual humanamente ele era. Mas o fato de Cristo ser apresentado como uma figura humilhada, como o servo sofredor, ele revela o quão maravilhoso é o agir de Deus, que trabalha no decorrer da história, além das expectativas humanas e contrário às expectativas humanas. E é justamente por isso que Isaías faz a pergunta: quem creu na nossa pregação? Quem pode acreditar nisso que nós estamos pregando? A ideia de Isaías é: eu estou apresentando para o povo algo muito maravilhoso. Estou apresentando para eles a ideia de um libertador que não se apresenta como Senhor, mas se apresenta como servo. E ele vai libertar esse povo pela graça de Deus. Diante de tudo isso, diante do escopo da sua mensagem, Isaías pergunta: quem creu? Quem pode acreditar numa mensagem tão maravilhosa como essa? Esse questionamento, meus queridos, não é um questionamento tão improvável. É um questionamento que provavelmente surgiria nos nossos corações também nessa situação. Mas o profeta continua então a descrever o sofrimento de Cristo. Aqui nós não temos mais o tom triunfal que nós encontramos no final do capítulo 52. Nós vemos Cristo completamente humilhado. Nós vemos aqui que Cristo suporta, em primeiro lugar, o nosso desprezo. O profeta descreve a Cristo através de metáforas, e ele vai apresentando os estágios da sua vida. Em primeiro lugar, o profeta faz menção ao nascimento de Jesus. E ele fala o seguinte: olha, ele surgiu como renovo. Ele surgiu como um broto, como uma pequena planta para quem ninguém dá atenção. Como aquele pequeno galho que nasce de um tronco que foi cortado, e ele pode facilmente ser extirpado. Mas ele continua: Cristo surgiu como uma raiz que nasce numa terra seca. Algo que não se espera vitalidade. Algo que aparentemente não tem esperança. Algo que não tem vigor para se sustentar. Mas o texto não finaliza a apresentação do Salvador aí. O profeta continua mostrando uma série de características que não geravam empatia em Cristo, pelo contrário, geravam repulsa. Essa caracterização do Messias apresenta um contraponto que é fantástico. De um lado, nós vemos a grandeza de Deus, que decide salvar o seu povo através do sacrifício de seu Filho. E, por outro lado, nós vemos a dureza do coração humano e a incapacidade da mente humana de entender tamanha graça, tamanho amor. Esse é o contraponto que se estabelece aqui. Para nós é inaceitável, humanamente falando, perceber a figura de Cristo como um libertador. Um homem que é experimentado na dor, um homem que é experimentado no sofrimento, um homem que é desprezado. Esse contraponto, meus queridos, se estabelece porque, embora Deus seja soberano para determinar o meio pelo qual o homem vai ser salvo, a ideia de um libertador que é servo nos é estranha. Sempre que nós pensamos em libertadores, nós pensamos em pessoas fortes, com caráter forte. E aparentemente essa não era a situação de Cristo. Cristo se apresenta como servo, como homem experimentado na dor, como alguém cujas pessoas escondem o rosto, alguém cuja companhia não é desejada. Luiz Berkhoff, teólogo sistemático, diz o seguinte: quando o homem pecou, se fez necessário que o próprio homem sofresse a penalidade por seu erro. O pagamento da dívida envolvia o sofrimento de corpo e alma, um sofrimento que é cabível apenas ao homem.
Por esse motivo, Cristo assumiu a natureza humana em suas propriedades e debilidades essenciais. Embora fosse um homem sem pecado, Cristo tomou a forma de um servo sofredor e conheceu todas as misérias da humanidade em seu próprio corpo. E para que isso acontecesse, Jesus não se apegou ao fato de ser Deus, antes abriu mão dos seus direitos temporariamente e humilhou a si mesmo, bem como suportou o desprezo do seu próprio povo. As pessoas escondiam o rosto de Jesus porque elas olhavam para Jesus e não viam nele credibilidade alguma. As pessoas escondiam o rosto de Jesus e não desejavam estar na presença de Jesus, pelo menos aqueles que não foram tocados pelo Espírito Santo. Porque a pergunta que Isaías faz aqui, de quem criou na nossa pregação, foram apenas aqueles a quem Deus chamou para crer nessa pregação. Mas a nação de Israel era culpada por rejeitar o Filho de Deus. E as pessoas não queriam olhar para Jesus justamente por isso. Porque ele não gerava nessas pessoas empatia, mas gerava desprezo. Porque a sua presença não era desejada, porque ela confrontava o pecado. E o povo então começou a desprezá-lo. O verso 3, aqui do capítulo 53, parece apresentar uma síntese desse misterioso ministério de sofrimento do Senhor. Veja no versículo 3 que tanto a primeira parte do versículo como a segunda parte, a parte final, enfatiza o desprezo pelo qual Cristo passa. O versículo inicia falando de desprezo e termina falando de desprezo. E para que nós possamos entender o que Cristo sofreu, é preciso que nós olhemos a palavra desprezo no sentido hebraico. Ela é um pouco diferente do sentido da nossa perspectiva ocidental. Quando nós pensamos em desprezo no Ocidente, geralmente há uma carga emocional envolvida, e então há uma carga emocional envolvida por parte daquele que despreza, e também a rejeição à pessoa. Então, o desprezo, na perspectiva do Ocidente, se dá em dois estágios. Quando nós pensamos no desprezo, no sentido da palavra em hebraico, nós vemos que não há uma carga emocional. O motivo do desprezo está na perspectiva de que o outro não tem valor, de que o outro não vale nada, de que o outro não pode oferecer nada. E Cristo foi desprezado dessa maneira. As pessoas olhavam para Cristo e não viam nele valor, apesar de ele ser o Filho de Deus. As pessoas olhavam para Cristo e não viam nele o potencial Salvador, apesar de ele ser o Salvador. As pessoas olhavam para Cristo e não viam nele a imagem de Deus, muito embora ele fosse o próprio Deus. A ênfase desse desprezo, meus queridos, ecoa na teologia de Paulo, quando ele nos ensina que Cristo se humilhou até a morte por esse povo. Cristo se entrega à morte por um povo que o mata e por um povo que pratica o mal de forma contumaz. O desprezo e a humilhação de Cristo estão diretamente ligados àquela perspectiva do seu esvaziamento, quando ele deixa a sua glória e se torna um de nós. Ele experimenta o desprezo, ele experimenta o desrespeito. E talvez a melhor forma que nós tenhamos para entender a dimensão do desprezo que Jesus suportou é quando Isaías fala o seguinte: dele nós não fizemos caso. Dele nós não fizemos caso. Como se nós tivéssemos o próprio Deus aqui, em pessoa, sentado numa dessas cadeiras, e nós passássemos por ele sem sequer olhá-lo, sem sequer percebê-lo. Foi isso que Cristo enfrentou. Ele foi desprezado por Judas, quando Judas o traiu. Ele foi desprezado pelos fariseus que buscavam ocasião para matá-lo. Ele foi desprezado por Pedro, que o negou por 3 vezes. Ele foi desprezado pelos soldados romanos, que o despojaram das suas vestes e deram vinagre para que ele bebesse quando ele tivesse sede. E ele foi desprezado pelo seu próprio povo, que escolheu a Barrabás e não a ele. Essa é a dimensão do desprezo que Cristo sofreu. Cristo ofereceu a sua vida, e a humanidade escolheu a sua morte. Cristo sofreu todas essas coisas, sofreu a humilhação e o desprezo em obediência ao Pai, a fim de apaziguar a sua ira contra o pecado da humanidade. Cristo não estava obrigado a nada, ele não se obriga a nada, ele é Deus, mas ele escolheu se entregar, para que a ira de Deus fosse aplacada, e para que nós não precisássemos sofrer esse desprezo.
Mas não foi apenas isso que Cristo enfrentou. Isaías nos mostra mais sobre o sacrifício vicário de Cristo. E dessa vez, quando nós retornamos para o texto, entre os versos 4 e 6, nós percebemos que em seu sacrifício vicário, Cristo suportou também o nosso sofrimento. Leia comigo, por favor. Eu leio 4, os irmãos o 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nesses versos, o profeta Isaías delineia outro aspecto do sacrifício de Cristo, pelo qual nós entendemos que Cristo suportou o sofrimento que era nosso. O que me chama a atenção aqui, nesses 3 versos que nós lemos, é o contraste que o profeta estabelece com as palavras nós e ele. Veja que o texto é muito claro ao afirmar que as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa iniquidade e o nosso castigo pesava sobre ele. Aquilo que eu deveria sofrer por causa do meu pecado, Cristo sofre em meu lugar. Esses versos evidenciam que Cristo substituiu o seu povo, substituiu a mim e a você, sem que nós o apoiássemos e sem que nós o compreendêssemos. Cristo está morrendo na cruz para que Deus forme um povo que é seu, para que Deus possa redimir um povo que é seu, mas o povo para o qual ele veio não reconheceu e não percebeu o sacrifício de Cristo dessa forma. E há aqui uma ênfase muito clara sobre doenças e enfermidades, e embora nas Sagradas Escrituras esses termos sejam indicativos de quaisquer mazelas físicas, aqui no texto de Isaías nós observamos doenças e enfermidades com uma perspectiva diferente. Não há uma limitação aqui a doenças físicas, a enfermidades físicas. Quando Isaías fala que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, Isaías está falando da consequência do pecado. Nós vamos para o livro de Romanos e Paulo vai falar o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. É isso que Cristo está carregando. E sabe por que Cristo carrega a nossa morte? Para que se cumpra a parte B do versículo que nós falamos. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando Cristo se entrega e morre na cruz, ele carrega sobre si a causa da nossa morte, a causa das nossas enfermidades. Ele carrega sobre si o nosso próprio pecado. Isso fica muito claro quando nós vamos para o livro de Mateus, lá no capítulo 8, dos versos 14 ao 16, o evangelista fala o seguinte: quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama e com febre. Jesus tocou a sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo o que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. O que fica evidente é que Jesus teve contato com o que de pior poderia acontecer ao ser humano. Cristo experimentou o sofrimento em si mesmo, mas ele também vivenciou o sofrimento de outras pessoas. Cristo esteve perto de pessoas leprosas, Cristo esteve perto de cegos, Cristo esteve perto de mulheres cujo fluxo sanguíneo não era cortado, Cristo foi crucificado ao lado de 2 ladrões, Cristo teve contato com pessoas que estavam possessas por espíritos demoníacos. Todos esses sofrimentos, meus queridos, são consequências do pecado, são a expressão do pecado, são a expressão da destruição que o pecado causa nas nossas vidas. Cristo não apenas sofreu por essas pessoas, mas ele sofreu no lugar dessas pessoas. Quando nós vemos Cristo falando para o cego que ele retome a sua visão, quando nós vemos Cristo expulsando demônios, quando nós vemos Cristo curando pessoas, Cristo não está tratando apenas o aspecto aparente
dessas mazelas. Cristo está tratando a fundo o que causa essas mazelas, que é o próprio pecado. Cristo está perdoando seus pecados, Cristo está restaurando a vida dessas pessoas. Tudo isso porque Ele escolheu sofrer no lugar delas. Outro fator que chama a nossa atenção em relação ao sofrimento de Cristo, nesse texto, é que no verso 4, o profeta nos informa que Ele tomou sobre si as nossas dores e Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Isso faz referência ao ato substitutivo de Jesus. Quando Cristo se entrega para morrer na cruz, Ele se entrega para que você não tenha que levar sobre si as suas próprias iniquidades, porque Ele sabe que isso seria impossível para você. Nem no melhor dos nossos dias, nós poderíamos pagar pelos nossos pecados. Nem com a melhor das nossas ações, nós poderíamos apaziguar a ira de Deus. E como resultado dessa escolha voluntária, o quadro que é apresentado nos versos iniciais de rejeição de Israel se torna ainda mais dramático e mais doloroso. Porque Cristo está se entregando até as últimas consequências. Ele está sofrendo até as últimas consequências por um povo que não o reconhece como Senhor e um povo que persiste em rejeitá-lo. Esse sofrimento recai sobre Cristo como uma consequência do pecado da humanidade. Cristo não tinha pecados pessoais, mas Ele escolheu tomar sobre si e levar sobre si os nossos pecados de maneira substitutiva. Apesar da apresentação, meus queridos, desse quadro tão dramático, nós entendemos que Cristo suportou todo esse castigo, toda essa dor, todo esse sofrimento que era nosso, mas Cristo enfrenta tudo isso para cumprir um propósito, para chegar a um objetivo final, e esse objetivo se encontra repousado na graça de Deus. Todo o sofrimento que Cristo enfrenta é para que a nossa redenção seja possível. Todo o sofrimento que Cristo vai enfrentar desde o seu nascimento até a sua crucificação é para que nós pudéssemos ter vida. Todo o sofrimento que Cristo enfrenta, todo o sofrimento que Cristo suporta é para que nós não precisássemos sofrer a condenação eterna, para que nós não precisássemos sofrer a punição eterna. Quando Adão pecou, a relação que havia entre o homem e Deus, que era uma relação de amor e confiança, foi modificada. O homem passa então a agir em rebeldia contra Deus. A confiança foi mudada em medo, o amor foi mudado em rebeldia e a paz deixou de existir. O homem passa a merecer não mais o amor e o cuidado de Deus, mas passa a merecer a justa punição pelo seu ato, e como nós já vimos, a punição pelo pecado é a morte. Para que nós não sofrêssemos essa morte eternamente, Cristo sofreu no nosso lugar. Para que nós pudéssemos ter paz com Deus, Cristo assumiu sobre si tudo aquilo que causava a ira de Deus, que é o nosso pecado. E ofereceu de uma vez por todas um sacrifício que é eficiente e um sacrifício que aplacou perfeitamente a ira de Deus. O seu castigo nos traz a paz. As suas feridas, o seu sofrimento curam a destruição do pecado nas nossas vidas. E assim, pelo sacrifício de Cristo, pela sua humilhação, pelo seu sofrimento, nós podemos entender, conforme diz Paulo em Romanos 5:1, que uma vez pela fé nós já fomos declarados justos e temos paz com Deus por causa daquilo que Cristo Jesus, o nosso Senhor, fez por nós. Mas apesar dessas gloriosas verdades, meus queridos, o texto de Isaías prossegue e nos leva então a um terceiro e último aspecto do ministério substitutivo do Messias, pelo que nós entendemos a partir do verso 7 até o verso 9, que Cristo enfrentou a nossa própria morte. Gostaria de convidar você novamente a voltar no texto comigo, Isaías 53, verso 7, a igreja leu 8, nos diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Com certa frequência nós ouvemos emergir em nossas conversas, em rodas de amigo, a temática sobre a pena de morte no nosso país.
É bem provável que você já tenha participado de alguma conversa dessa, já tenha ouvido algum debate sobre esse assunto. Não sei se você se recorda, muito embora a pena de morte seja proibida no nosso país, recentemente dois brasileiros, recentemente eu falo assim, nos últimos anos, dois brasileiros foram executados na Indonésia, eles receberam a pena capital por causa dos crimes que eles cometeram, na época, se eu não me engano, foram crimes de tráfico internacional de drogas. E, embora hoje a gente discuta muito a pena de morte, nós vemos que ela é aplicada com certa parcimônia e também em casos muito específicos, dos locais onde ainda ela existe. Só que esse não era o caso nos dias de Jesus. A pena de morte era uma pena muito comum e o Império Romano havia institucionalizado alguns tipos de penas de morte que eram bastante curiosos. As penas de morte no Império Romano, elas iam desde o flagelamento e o enterramento vivo de um criminoso até o lançamento de pessoas de precipícios. Mas, sem dúvida nenhuma, a maneira mais cruel que havia no Império Romano para se executar uma pessoa era a morte por crucificação. A morte por crucificação era uma maneira tão cruel de matar uma pessoa que, sob hipótese nenhuma, ela era aplicada a um cidadão romano. Na perspectiva dos judeus, a morte por crucificação era amaldiçoada. Sobre esse respeito, lá no livro de Deuteronômios, no capítulo 21, nós vemos o seguinte: se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. E, embora a pena de morte fosse algo aceito e institucionalizado, nos dias de Jesus, é importante que nós percebamos, que nós saibamos que Cristo recebeu essa punição, a pior pena da época, por um crime que ele não havia cometido. Se nos versículos anteriores aqui de Isaías nós vemos Cristo suportando o seu sofrimento, a partir de agora nós vemos que esse sofrimento não foi um sofrimento incompleto. Pelo contrário, foi um sofrimento completo que foi finalizado com a sua morte. Cristo foi julgado de uma maneira injusta por juízes iníquos e padeceu todas as coisas conforme Isaías diz, como uma ovelha muda em obediência e restrita a Deus. Quando nós vamos lá para o livro do evangelista Lucas, ele nos diz no capítulo 23 o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ou Gólgota, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, meus queridos, nós precisamos entender que ali era o nosso lugar. Era o meu lugar e era o seu, mas não o de Jesus. Foi o nosso pecado que levou Jesus até a cruz. Nele mesmo não havia pecado. Em Cristo não havia culpa. Contudo, ele mesmo se fez pecado em nosso lugar. Ele assumiu a responsabilidade que era nossa, sofreu as consequências da nossa iniquidade e morreu a nossa morte. É isso que nós percebemos agora nesse terceiro ponto. Cristo morreu a nossa própria morte. Cristo levou a sua obra vicária até as últimas consequências. À guisa de contraste, é interessante notar que Isaías declara que o servo do Senhor suportou tudo o que lhe estava proposto com paciência. Ele se permitiu ser humilhado, ele se permitiu ser esbofeteado, ele se permitiu ser desprezado e ele se permitiu ser crucificado. Lembre que no início eu disse que a encarnação de Cristo não implica no fato de Cristo deixar de ser Deus, mas apenas no fato de que ele decidiu não usar o seu poder de Deus. Cristo é o Senhor de todas as coisas. Ele poderia usar o seu poder. Se você bem se lembra, quando Jesus foi entregue no Getsêmani, um dos seus discípulos pegou a espada, cortou a orelha de um soldado e Jesus mandou ele guardar a espada e falou: olha, você não sabe que se eu quisesse agora, eu poderia rogar ao meu Pai e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Cristo mantinha o seu poder, mas ele decidiu não usar o seu poder. Antes, ele padeceu todas as coisas até a morte em uma obediência irrestrita ao Senhor. Quando nós olhamos para a morte de Cristo, à luz do que nos ensina o Antigo e o Novo Testamento, nós percebemos que o sacrifício de Jesus é o cumprimento cabal do propósito divino. A morte de Jesus é o cumprimento da vontade de Deus,
que determina que o meio para a salvação do homem é o sacrifício de seu próprio Filho. Nós vemos isso quando nós voltamos para Gênesis, no capítulo 3, verso 15, a primeira profecia que foi dada pelo próprio Deus, quando ele fala a respeito de Jesus, a descendência da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Mas nós vemos isso de uma forma ainda mais explícita na teologia do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, diz o seguinte: Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, o nosso Pai, havia planejado, e toda a glória seja dada a Deus para sempre. Amém. Uma vez que Cristo não tinha pecado, pessoal, meus irmãos, nós precisamos entender que a morte não é apenas consequência do pecado. A morte que Jesus enfrenta é, acima de tudo, a punição judicialmente imposta e infligida pelo pecado. O que Cristo está fazendo na cruz é receber a pena pelo crime que nós cometemos, pela nossa desobediência para com Deus. Quando Jesus exclama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele experimenta aquilo que o homem natural experimenta na sua morte. Quando Deus se retira dele com todas as suas bênçãos de vida e se apresenta a ele com ira. Luiz Berkoff nos diz na sua teologia sistemática que nesse momento em que Cristo clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sentiu no seu corpo, no seu ser, de uma forma intensiva, toda a dor, toda a separação e toda a ira de Deus, que aqueles homens que não se converterem experimentarão na sua morte eterna. Em breves instantes, Jesus sentiu em si o que seria sofrer a eternidade distante de Deus. Naqueles instantes, Jesus sofreu a ira infinita de Deus contra o pecado até o fim, e então ele expirou. Cristo sofreu a morte dessa maneira, e dessa forma então ele satisfez as extremas exigências da lei de Deus. Ao mesmo tempo, ele padeceu uma morte que foi amaldiçoadora e assim provou que se fez maldição em nosso lugar. Ele suportou a ira de Deus até o fim contra o pecado, mas não parou por aí. Cristo saiu vitorioso e estabeleceu novamente a ligação que fora quebrada pelo pecado, e glórias a Deus por isso. E eu gostaria de concluir, meus queridos, dizendo que quando o homem pecou, se tornou necessário então que a punição do pecado fosse paga pelo próprio homem. Era necessário que um homem sofresse todas as consequências. Cristo sabia que nós não seríamos capazes de fazer isso. Então ele assume a sua natureza humana, mas não deixa de ser Deus. Cristo, por sua livre vontade, ele leva sobre si então todas as nossas dores, todo o peso do pecado. Ele nos substitui na nossa morte e nos concede então a vida. O servo sofredor e justo venceu a morte, pagou a dívida do nosso pecado, aplacou a ira de Deus e está sentado à destra de Deus Pai, glorificado, com o nome que está acima de todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e confessará que Ele mesmo, Jesus Cristo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gostaria de fazer ainda 3 aplicações para a sua vida. Em primeiro lugar, diante do sacrifício de Jesus, nós devemos olhar para a vida com esperança e com alegria, sabendo que não há nada que nós possamos enfrentar que Ele já não tenha enfrentado e vencido em nosso lugar. Em segundo lugar, o sacrifício de Jesus deve nos motivar a desenvolver uma vida cristã genuína, que honre e glorifique ao Deus eterno, que nos amou a ponto de entregar o seu próprio Filho para morrer a morte que era nossa. E por fim, em terceiro e último lugar, eu não conheço o seu coração. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus. Se você não conhece Jesus como seu Salvador, eu te convido que nessa noite, não deixe para amanhã, eu te convido que nessa noite você possa olhar para a cruz de Cristo e ver lá na cruz as suas culpas e os seus pecados pagos pelo Filho de Deus. Que você possa clamar ao Senhor para que Ele aplique as benesses, as bênçãos da morte de Cristo e também da sua ressurreição em sua vida, para que você possa gozar de vida verdadeira e alegria verdadeira, não apenas aqui, mas na eternidade.